O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá! Hoje é sábado e preparamos um resumo sobre corpos, vozes e afetos, o que nos move, o que nos cura. E hoje preparamos um resumo com os pontos mais importantes. Primeiro, acho que a gente tem que compreender a questão da sexualidade e do prazer como direito, e sobretudo como um direito humano. A sexualidade é parte da nossa vida e parte da condição humana, né, da nossa própria existência, mas o desenvolvimento da sexualidade vem desde o processo da infância e passa por várias fases, por vários momentos. Agora, a sexualidade ela não é exercida igualmente entre meninos e meninas, entre homens e mulheres, né? Porque tradicionalmente na cultura brasileira e na cultura da América Latina como um todo, aos meninos são permitidos mais expressões de sexualidade, como masturbação, mesmo que tenha brincadeiras ou falas que não são brincadeiras, porque atinge, né, essa fase da criança, do desenvolvimento e do adolescente, da adolescente, mas para as meninas tem um sentido muito punitivista, no sentido de que a menina não pode se expressar, não pode exercer a sua sexualidade com plena liberdade, tem a repressão feminina, né? Tem a repressão da condição da própria mulher, onde você atribui papéis diferentes, socialmente construídos, assim, uma definição de John Scott, né? Historicamente construído e socialmente construído, onde você atribui valores para homens e mulheres de forma diferente. Eu acho que essa é uma dimensão importante para a gente poder falar. Uma outra coisa é que o prazer também é parte da condição humana, da existência humana, embora, novamente, para as mulheres tenha uma repressão maior para o exercício ao prazer, da masturbação, de chegar ao orgasmo, de ter uma vida sexual plena, segura. E isso interfere diretamente na vida de meninas e de mulheres, sobretudo, mas também para o cotidiano dessa vida. Então, o prazer está no rol de direitos. E todas as pessoas têm ou deveriam ter o direito de exercer esse prazer e a sua sexualidade com liberdade, com respeito à sua intimidade, à sua privacidade e em segurança, né?
e quando muito jovem, tem uma confiança para dialogar isso com seus responsáveis, de trabalhar as mudanças nos corpos, de que a família e as amizades, colegas possam respeitar uma escolha de vivência de sexualidade de uma menina ou de um menino, né? Porque é muito julgado, porque os julgamentos morais são muito fortes na conduta de meninos e meninas, de mulheres e homens. Mas o prazer deveria ser normalizado como uma situação e uma prática que traz bem-estar quando praticado com segurança, com liberdade e segurança. Esse bem-estar é um bem-estar, inclusive, que é importante como condição de saúde para a própria saúde mental das pessoas. Quer dizer, uma prática exercida nessas condições de segurança, de saúde, de bem-estar, sem violência, isso produz uma condição de vida melhor para as pessoas. A sexualidade e os direitos e a liberdade também está relacionado pensando como direito humano aos direitos sexuais e reprodutivos. Direitos sexuais e reprodutivos diz respeito à escolha, à autonomia que mulheres e homens devem ter, que meninas e mulheres devem ter para exercer o seu prazer e a sua sexualidade, para decidir se vai ter filhos ou não tê-los, né? Você tem o direito à reprodução, mas também as pessoas têm o direito a não querer reproduzir. A mulher tem o direito a não querer engravidar, é um direito dela. Isso não a torna menos ou mais mulheres. Também a saúde reprodutiva das pessoas e das mulheres e meninas são condições em que estão previstas como normas, como cuidados e política dentro do SUS, né, no âmbito do Ministério da Saúde, mas que deveriam ser protegidos no cotidiano da vida das mulheres e das meninas, como também nas escolhas dos meninos, né? Mas o que nós temos hoje no Brasil é uma normatização e controle sobre os corpos das pessoas, mas uma normatização e controle sobre os corpos, sobretudo de meninas e mulheres. E isso é muito prejudicial, isso é muito ruim para a saúde dessas pessoas, para a saúde mental, para a saúde integral. Isso não é uma boa prática, porque é uma prática que leva e que legitima várias formas de violência. Então, a restrição de liberdade para que as pessoas possam exercer a sua sexualidade, o direito de reproduzir ou não reproduzir, ele precisa estar assegurado na legislação, precisa estar assegurado nas políticas públicas integrais, mas também respeitado pela sociedade. E esse debate precisa estar colocado na sociedade, do direito que as pessoas têm a exercer o seu prazer, exercer a sua sexualidade, ter garantido e respeitado as suas escolhas, a sua autonomia e, sobretudo, a sua liberdade de viver a vida por decisão própria. Que as ações, né, as pautas, as indagações apresentadas pelos movimentos sociais, e aqui os movimentos negros têm um protagonismo, elas reeducam a sociedade. Reeducam a partir do momento em que todos nós fomos educados numa malha racista, né? Para pensar a hierarquização, né, entre grupos sociais, para pensar
a racialização e a subalternização, né, do sujeito não branco. Então, quando Nilma Lino Gomes traz todas essas pautas que foram apresentadas pelos movimentos sociais de indagar esta democracia, de indagar a sociedade, de indagar os conceitos teóricos trazidos sobre democracia racial, igualdade, ela nos dá, de fato, um instrumento a mais de luta, na minha percepção. Por quê? Porque a gente deixa de ser um mero deixamos de ser meros grupos que se organizam e tal, para que a sociedade precisa se repensar, né? A sociedade brasileira precisa refletir sobre os efeitos do racismo, o efeito das desigualdades consequentes desses racismos, né, no cotidiano brasileiro. Isto não é uma tarefa somente para o movimento negro. Isto é uma tarefa para todos nós que queremos transformar, para todos nós que pensamos, né, em processos emancipatórios. E trazer o movimento negro neste lugar de educador é refletir toda a sua trajetória, né? Pegando de forma mais sistemática a partir dos anos, final dos anos 80, vamos dizer assim, no processo, né, da Constituição, que teve toda uma articulação, uma participação dos movimentos sociais, pensando, né, um novo Brasil, uma nova nação. O movimento negro consegue trazer para a pauta a criminalização do racismo, consegue indagar a democracia racial. O movimento negro consegue, a partir de então, trazer provocações que vão culminar, por exemplo, na Marcha Zumbi dos Palmares, acontecida no 20 de novembro de 1995, né? Era a data em que se celebrava o tricentenário de imortalidade de Zumbi. As ações vão caminhar, por exemplo, para 2001, a Conferência Internacional de Durban, em que o tema das políticas afirmativas, né, foi colocado em maior evidência. E nesta seara toda, a gente vai tendo diferentes atores sociais aí sendo protagonistas dessas pautas, né? E aí a gente traz as mulheres negras. Nós, mulheres negras, sempre estivemos à frente de todas estas lutas, de todas estas manifestações contra o racismo, contra toda forma de opressão, contra toda forma, né, de misoginia, de exploração. No entanto, a gente ocupava um lugar, né, de subalternidade, vamos dizer assim, neste processo. E aí as mulheres negras começam a dizer, olha, tem um lugar diferente mesmo dentro dos movimentos negros. As mulheres negras, elas estão também dizendo dessas pautas, elas também estão trazendo as suas demandas enquanto mulheres, né, do sofrimento das mulheres negras, da solidão da mulher negra, da vitimização que essas mulheres sofriam, por exemplo, nos serviços públicos, né, sobretudo no campo da maternidade, no campo da saúde reprodutiva, e essas mulheres tinham vozes diferentes dentro dos movimentos sociais. Então, as mulheres começam a se articular de uma maneira muito mais intensificada e começam a pautar, né, as suas questões específicas. Isso é fundamental, isso se amplia, né, a partir de 1992, quando as mulheres se reúnem na República Dominicana e no 25 de julho, né, o Dia da Mulher Negra latino-americana e afro-caribenha, pautando questões voltadas para essas especificidades. E aí depois a gente vem, né, em 2015 no Brasil, a gente tem a primeira marcha das mulheres negras, né? Então, uma trajetória pavimentada
pelas lutas das que vieram antes, né? Das que vieram antes, lá desde os quilombos, das que vieram desde os movimentos, né, de igreja, os movimentos dos terreiros, os movimentos populares de luta por creche, luta por escola, luta por casa, moradia própria. Então, estas lutas todas foram pavimentando um caminho que as mulheres trazem em 2015 para a marcha, né, acontecida em Brasília. Neste momento, as mulheres dizem: olha, as nossas reivindicações, elas têm um caráter estruturado nessas dinâmicas sociais que nos oprimem, né? Então, as mulheres trazem temas até então pouco discutidos, né? Por exemplo, a questão do genocídio da juventude negra. Elas vão pautar isso, são seus filhos, são seus irmãos, são seus companheiros, os seus pais, sendo mortos de forma violenta, por exemplo, até por organizações do próprio Estado que deveriam defendê-los. Elas trazem como tema a saúde da população negra, né? As doenças que são prevalentes nesta população negra e esta ausência de direitos que são verificados aí nesse cotidiano. Então, esta marcha ocorrida em 2015, ela foi muito estratégica para nós mulheres negras, né? Para ter essa dimensão de como dentro do Ministério da Cultura atualmente, né, com a ministra Margarete Menezes e toda a sua equipe, uma chave importante para pensar a política cultural são os territórios, é o território. Então, a gente não tem como pensar a política cultural sem estar dialogando, e não só dialogando, mas trazendo, né, e levando as nossas políticas a esses territórios. Então, por isso que a gente cria estratégias de estar, como chegar nesses territórios, mas também como trazer esses territórios para dentro das nossas políticas. Algo que não acontece só no Ministério da Cultura, e é interessante pensar como atualmente é um tema muito vivo em vários ministérios do governo Lula, né, a participação social, e aí a gente fala, sobretudo, também, né, de um governo que já desde o seu primeiro mandato, né, no começo dos anos 2000, a gente vem, né, em busca dessa relação direta com a sociedade civil, né, que é algo que está dentro mesmo da proposta que esse governo se pensa. Então, em alguns ministérios hoje isso é muito vivo, sobretudo a partir desses agentes populares, né? E aí a gente tem agentes populares, por exemplo, da saúde, dentro do Ministério da Saúde, a gente, né, que são os agentes do SUS, a gente tem os agentes populares dentro da economia solidária, a gente tem agentes territoriais agora, num programa sendo lançado pelo Ministério da Igualdade Racial, e a gente tem os agentes territoriais da cultura, que é os quais, né, a gente tem tocado aqui o programa. Como que essas estratégias se conectam e como que essas estratégias elas demonstram a força, né, dos movimentos sociais, dos ativistas do campo da cultura, dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura. A gente tem hoje comitês de cultura espalhados por 23 estados. Esses comitês de cultura, eles eles são executados, né, os planos de ação desses comitês de cultura são executados a partir de termos de colaboração, que também é uma legislação muito específica e muito interessante, porque ela traz para a gente a possibilidade, então, dessa parceria entre sociedade civil e a agência estatal, mas de um modo em que a sociedade civil entra com a sua expertise como uma colaboradora na construção das políticas públicas, né? Nesse sentido, a gente tem o MIROSC, né, que é a legislação que nos acompanha,
a partir do Miroski que a gente tece sistemas de colaboração e a partir dele que a gente tem um outro entendimento dentro dessas parcerias, que não mais o termo de convênio que a gente estava acostumado a fazer política pública antigamente, que são possibilidades também, mas que o Miroski te dá uma flexibilidade, uma maior liberdade tanto da sociedade civil em executar essas parcerias com o governo, como também no próprio governo conseguir acionar, né, a sociedade lá na ponta em seu território para desenvolver políticas que nós muitas vezes aqui dentro da esplanada dos ministérios ou dentro das nossas agências governamentais não temos condições. Então esses comitês de cultura estão espalhados nesses territórios nos quais a gente tem as OSCs celebrantes, que a gente chama de OSC celebrante, que fazem, né, se conveniam com o Ministério da Cultura e recebem um recurso para executar diversas ações em seus territórios, mas essas ações também são ações delineadas aqui dentro da política e do programa a partir dos objetivos que a gente quer alcançar. Fique com o TV Elas por Elas Formação, que semana que vem tem mais.